Comunidade ADVBox, nação ADVBox, ADVBox Nation, estamos aqui no primeiro episódio do podcast mais pedido pela nossa comunidade, que vai se chamar ADVBox Talks. E a gente vai começar esses primeiros episódios com uma viagem pelos prêmios Melhores Escritórios Digitais, pelos ganhadores desses prêmios, que são grandes gestores, os Big Boss da nossa comunidade, e que tem muito a ensinar para todos nós sobre gestão de escritório de advocacia, sobre como foi a caminhada, né? Através de todos os anos de construção do escritório até chegar na vitória do prêmio Melhores Escritórios Digitais e na entrega do prêmio no Law Summit. Para a gente dar uma contextualizada, para quem não conhece muito bem ainda como funciona, o Law Summit é o evento em que a ADVBox entrega os prêmios do Melhores Escritórios Digitais, que é um prêmio que a gente começa a fazer a seleção dos ganhadores na primeira semana de janeiro, sempre na primeira semana de janeiro. Nos últimos 3 anos a gente fez esse prêmio. Por que na primeira semana de janeiro? Porque ali a gente tem os dados, né, dos escritórios de advocacia do ano anterior fechados, né, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior. Então são 34 categorias, né? Nessas 34 categorias, cada uma vai ter ali os seus critérios de vitória, e todos esses critérios levam a uma melhor gestão do escritório de advocacia, certo? Então, a gente fechando os dados, a gente estabelece quais são esses critérios que estão no regulamento e os 5 melhores escritórios que vão ser os indicados para concorrer a cada categoria. Certo? Depois que esses indicados são definidos, né, que a gente termina a apuração, a gente manda para os jurados escolherem quem são os ganhadores. E são mais de 200 jurados, né? 200 jurados que são especialistas em gestão jurídica, alguns são donos dos escritórios, ganhadores dos anos anteriores, né? Membros da comunidade, funcionários da ADVBox que sabem muito também sobre gestão, infoprodutores, influenciadores. Todo mundo vota ali e dá o seu parecer em relação a qualidade que aquele escritório tem, seja no marketing jurídico digital, seja na gestão jurídica. Então, depois dessa pré-seleção de indicados, os jurados escolhem quem são os ganhadores, que a gente vai anunciar esse ano lá em Gramado, nos dias 11 e 12 de março, numa entrega dos troféus, né, que será feita no Palácio dos Festivais, né? Quem conhece o Festival de Cinema de Gramado sabe que coisa mais linda que é aquele lugar. Então, você que está aí assistindo, quem sabe, cliente da ADVBox ou não, que tem escritórios de advocacia, que tem os seus times, pode ser um dos indicados e participar desse encontro que proporciona um monte de network, né? Eu tô aqui com a Poli Tenório, que é minha amiga, uma grande advogada, gestora de escritório, gestora da Tenório Advogados, né? Queria primeiro, Poli, seja bem-vindo ao nosso podcast ADV Talks. É um prazer abrir esse podcast contigo pela história que tu tem do teu escritório e de tudo que vocês vêm construindo lá em Pernambuco. Edu, eu queria agradecer por estar aqui hoje, por estar presente em todos esses movimentos da ADVBox e sentir o quanto cada passo que a ADVBox dá leva o cliente junto, sabe? Eu sinto que a ADVBox ela se preocupa muito em trazer mais conhecimento, mais ferramentas para quem está ali junto do sistema. E isso é incrível, é muito gratificante ser cliente da ADVBox e ter tido a honra de ganhar essas 2 premiações nesse evento maravilhoso e lindo que é o Law Summit e que impacta muito a vida de todos os gestores, como você falou. É um evento que ele ele oportuniza uma troca muito grande de todos os clientes, todos os gestores, todos os advogados que utilizam a ADVBox. É bom estar no Law Summit, participar lá do dia a dia. Veja, foi maravilhoso. E assim, ganhar o prêmio, até então eu não sabia, como eu estava compartilhando com você,
eu não sabia do impacto que... Eu tinha conhecimento do que é que o Tenório representava em Pernambuco e do nosso trabalho localizado ali na nossa região. Mas a partir do momento em que o ADV Box estruturou esse evento e a gente teve a honra de ser premiado em 2025 como melhor, em 2024 como melhor CEO e em 2025 com a premiação do melhor RH, a gente percebe o quanto o nosso trabalho é relevante no mercado nacional. E assim, isso fortalece ainda mais o nosso dia a dia, sabe? Nos dá garra ali, motivação para continuar fazendo esse trabalho com muito compromisso, com muito propósito. E foi maravilhoso, um evento incrível. Para quem não conhece a Tenório Advogados, eu sei bastante, né, sobre o escritório, porque é, enfim, uma das grandes referências para a advocacia digital brasileira, né? É um escritório aí que está desde 2001, então já tem uma longa estrada aí, já são mais de 50 funcionários, né? Me corrija se eu te falar alguma coisa que deva ser corrigido, Poli. Mas a tua irmã, a Pauliane, ela veio de uma advocacia tradicional, muito focada no social, muito focada na experiência de justiça dos clientes do escritório, né? Enquanto previdenciarista, né? Assim como eu, que também eu sou forjado no previdenciário, compartilha com essa necessidade de entregar o melhor para o cliente. Então, eu acredito que hoje, com 8 unidades e mais o digital, né, a Tenório ela consegue estar presente em pelo menos os 50 maiores escritórios de advocacia do Brasil, né, Poli? De acordo com a pesquisa, né, que saiu ano passado, a gente está entre os 50 maiores escritórios do Brasil. E uma coisa que me orgulha não é necessariamente estar entre os 50 maiores. É perceber, como você falou aí, né, que esse olhar da minha irmã, esse olhar social e que o que é que o direito previdenciário pode impactar na vida de cada cliente, que a gente tem a oportunidade ali, que a gente tem a responsabilidade de lidar com aquele processo, a gente nunca perdeu essa essência, sabe? A gente, hoje somos relevantes em número, mas continuamos com aquele olhar muito social, muito humano, que cada processo é, de fato, uma pessoa que está por trás, é uma história ali de vida. Essa responsabilidade com o cliente é algo muito forte na nossa forma de trabalhar. Isso é a coisa mais importante que tu aprendeu com a Amanda, tu poderia dizer? Com minha irmã, com certeza. Eu acho que o que eu mais aprendi com minha irmã foi se manter humilde, sabe? Manter o pé no chão, um passo de cada vez. Cada cliente é uma causa. Então, assim, não olhar ali para aquele processo como um número ou como um resultado financeiro que vai impactar o escritório, mas olhar o que é que a gente, como empresa, pode impactar na vida daquele cliente que confiou em nós o processo dele. Então, acho que ela tem esse senso muito forte. Tanto é que até hoje, ela é sócia fundadora, ela trabalha há 21 anos com direito previdenciário, mas, por incrível que pareça, você sabe, o nosso volume de processo é um volume significativo, mas todas as decisões negadas ou concedidas passam pelo double check dela. Todas ainda? Absolutamente todas. Tu lembra quantos processos por mês, mais ou menos, vocês fecham um contrato ainda, né? Então, hoje a gente tem uma carteira de mais de 5 mil processos, mas no mês a gente fecha ali mais ou menos 300 processos, somando judicial com administrativo, né? E todos os processos, quando é indeferido ou concedido, vão para a agenda dela, da ADV Box. Que legal. E me conta um pouquinho, porque tu entrou no escritório em 2014, né? Virou sócio em 2018, né? Teve todo esse conhecimento aí com a Pauliane. Como que foi para ela e para ti, para vocês, a implementação da ADV Box? Porque, afinal de contas, é um escritório com hoje 8 unidades físicas espalhadas pelo estado de Pernambuco, né? Mas para fazer toda essa gestão e acompanhamento das coisas antes da ADV Box deveria ser difícil, né? Foi um desafio, né? Na verdade, foi uma decisão muito assertiva. Nossa, foi antes da pandemia. E a gente fala até hoje que se não tivéssemos tomado essa decisão antes da pandemia, a gente teria enfrentado um baita desafio. Porque nossa estrutura era uma estrutura mais manual. Então, a gente monitorava por pastinhas ali os processos. Cada processo, ele tinha aquela estrutura de arquivos, de pastas. E decidimos trazer um software. Só que é diferente você implementar um software no início de uma jornada de um escritório. Você implementar um software, você muda a metodologia de trabalho de uma empresa quando ela já está operacionalizando, né? Mudar de software é difícil. Imagina implementar do zero
com o barco andando ali, já tinham acho que 5 unidades na época. E foi um desafio, mas foi um desafio de muito aprendizado, foi um desafio muito prazeroso e que impactou muito no nosso resultado também. Porque a gente passou a ter mais agilidade, mais controle, mais assertividade, transparência para o cliente. Então, foi algo que durou um tempo. A gente teve muita responsabilidade com o processo, com o percurso, né, de implementação, porque eu acho que é isso que às vezes o advogado não tem, essa paciência, esse time de maturação, no momento de implementação. E a gente teve essa sabedoria, assim eu posso dizer. A gente contratou uma empresa para fluxogramar toda a nossa operação e a gente foi fazendo um passo ali de cada vez. E foi uma decisão muito, muito coerente, assim, necessária também. Porque acabou fazendo com que a gente até crescesse em resultado também. Depois do ADV Box, a gente passou a ter um volume maior de fechamento, porque a gente passou a ter uma agilidade maior no contato com o cliente, no monitoramento da documentação que estava pendente para fechamento do processo dele, no próprio controle de capacity do time também, porque acaba que o ADV Box ele agrega muito essa percepção de capacity de time, de você perceber se seu time realmente ele está sendo... ele tem uma quantidade necessária para lidar com aquele volume de processos que você tem. Então, acho que tudo isso ali, ele conseguiu agregar na nossa rotina, sabe? Que existia sim um controle, a gente sempre foi muito organizado, mas era um controle muito manual. E daí, quando você traz um cenário que já era organizado para um software com auxílio da tecnologia, o resultado vem em escala, né? Não, com certeza. E dentro dessa transição, assim, eu sei que tu tem um perfil, a Pauliane tem outro, né? Que se complementam, né? E como que é esse relacionamento de sócias, assim? Cada um ataca um lado? Como que tu falaria para os outros advogados que acham que não vale a pena ter sócio? Que conselhos daria nesse sentido? Eu acredito que é uma relação de muito respeito. Eu cheguei, a minha irmã é sócia fundadora, então minha irmã tem vai fazer 50 anos agora em janeiro. Eu tenho 36 anos, 35, vou fazer 36 em maio. E eu tenho muito a aprender com ela. Eu acho que essa questão de respeitar o espaço do outro, de respeitar a forma que o outro enxerga também o negócio. Você tá sempre ali ouvindo, refletindo para depois aplicar, sabe? Eu acho que ter essa paciência de maturação, eu sou bem mais nova, então eu cheguei com muita novidade, com muita tecnologia, mas eu sempre fui com muita cautela, sabe? Respeitando o que estava dando certo e lapidando para a gente melhorar ainda mais. Mas não... É o que eu sempre digo, assim, eu acho que você tem que respeitar o espaço de cada um ter sua cadeira ali. Minha irmã fica muito voltada para a parte técnica, jurídica, para as decisões previdenciárias, para as decisões do processo. Eu já fico muito mais voltada para a parte de pessoas, de time, de motivação de liderança, de tecnologia. Então, a gente vai ali se complementando, mas eu acho que o fundamental é ter respeito, humildade e saber qual é o lado de cada um, onde cada um tem para somar. Acho que isso que tu falou é essencial. Vejo muita gente que entra assim no escritório, às vezes de algum familiar, alguém que já tá com o barco andando e estuda às vezes o empreendedorismo, tecnologia, inovação, mas né, nem sempre a inovação vai ser positiva. Às vezes tu deixar de fazer uma coisa que tá dando certo para fazer alguma coisa que tu não sabe que vai dar, né? Não é positivo. Então acho que esse respeito aí é fundamental, né, Pui? Com certeza, eu acho que é fundamental e eu acho que faz a coisa toda. Eu sinto que lá no escritório, tudo que a gente implementa traz resultado. Porque a gente faz com muito compromisso mesmo, sabe? Até falando assim, ensinar de mentorias. Hoje em dia, às vezes, você contrata uma mentoria, contrata uma consultoria ali para dentro da sua operação e às vezes você fala, não deu certo, mas você parou para se dedicar àquela mentoria. Você dedicou tempo para implementar o que você aprendeu naquela jornada de mentoria. Eu acho que às vezes as pessoas elas estão no ritmo tão acelerado, de tanta ansiedade, que elas querem um resultado para ontem. E, na verdade, tudo leva tempo, né? Veja aí, meu escritório tem 21 anos. Então, assim, é uma história longa, de vários altos e baixos, mas de muita... acredito que é isso, assim, de acreditar... que o básico funciona também, não precisa o tempo inteiro, você tá mudando, a gente tá numa era que
que tecnologia impacta muito, mas a gente tem que respeitar o momento do time também. Não adianta estar mudando. Hoje a gente usa GPT, amanhã Gemini, depois Manus. Então, quando o pessoal está ganhando maturidade em uma tecnologia, o gestor já vem e implementa uma nova. Então, assim, eu acho que é respeitar o processo de cada um, sabe? E capacitar seu time também. Porque eu acho que você precisa trazer essa visão para o time que está junto de você. Sim. Não, investir em treinamento é uma coisa que muitos gestores deixam de lado, né, Poli? Então, às vezes o gestor reclama da turma, né? Reclama do colaborador, mas até que certo ponto que está sendo realmente feito um treinamento estruturado, evoluído, né? Para a pessoa conseguir avançar no seu desenvolvimento pessoal, né? Com certeza, né? O pessoal quer contratar a pessoa já pronta. E não espera ali pronta aonde? Para quem? Porque cada negócio tem uma forma de trabalhar, tem uma cultura diferente, uma missão diferente, valores diferentes. Então, tem uma curva de aprendizado, né? E eu acho que você ter essa responsabilidade com o seu time é muito nobre, é muito digno da nossa parte, assim, de saber que a nossa obrigação não é só chegar no final do mês e pagar o salário. A nossa obrigação como gestor, como empresários, é capacitar o nosso time que está ali com a gente, é gerar mais oportunidades. E oportunidades de treinamento, de ensino. E a gente tem isso muito forte lá no Tenório. Não, com certeza. Eu acho que uma das coisas que diferencia o advogado digital, vamos dizer assim, o advogado que tem essa mentalidade mais empreendedora desse advogado tradicional, é que já se conscientizou que para o escritório crescer, ele precisa delegar, ele precisa dividir, ele precisa delegar não só as tarefas, né, Poli, mas o que a gente sempre fala, né? Delegar a liderança, né? Então, entre delegar a tarefa, que essa é a parte fácil, que muita gente já trava aí, e delegar a liderança é um abismo, né? Então, como que a gente faz isso sem ter um RH mais estruturado, sem ter essa área aqui de desenvolvimento de pessoas, fazendo parte do escritório, né? Então, eu tô puxando esse assunto porque tu ganhou o prêmio de melhor RH esse ano, esse 2025, e teve um trabalho ainda mais aprofundado nessa área que tu já me contou. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho sobre isso com a turma aqui. Pois é, né? Esse prêmio, assim, foi um prêmio que eu particularmente fiquei muito feliz, porque é de fato algo que eu dedico muita energia dentro do escritório, assim, é algo que para mim faz todo sentido. E a gente, do ano passado para cá, a gente estruturou um RH do zero. Então, o que é que a gente fez? Primeiro a gente passou um tempo fazendo treinamento de liderança. Então, antes de estruturar necessariamente o RH, porque isso que você estava falando, só retomando um pouco aqui, delegar a tarefa, delegar o operacional ali é mais fácil, né? Porque advogado é muito vaidoso. E quando você delega a liderança, você delega o poder de decidir. E eu acho que é aí onde está o maior problema do advogado. É que ele não quer compartilhar o poder de decisão com outros. E delegar a liderança é isso. É você delegar o poder para outra pessoa decidir por você. E depois que você toma essa decisão, é maravilhoso. Porque assim, você confia nas pessoas, você treina as pessoas, então você sabe até onde elas podem ir. Então, acho que quando você faz o processo completo, e que você vê lá na frente que as pessoas estão optando pelo caminho correto, pelo caminho que faz sentido para a cultura do seu escritório, você vê que de fato vale a pena. Mas não é delegar e do dia para a noite a pessoa vai estar decidindo como você gostaria que ela decidisse. É você passar ali por um processo de treinamento. De compartilhar, de reforçar a cultura, os valores do escritório com aquela parte ali do time que vai estar à frente junto com você, né? E foi isso que a gente fez no Tenório. A gente passou uns 2 anos, mais ou menos, treinando só as lideranças. Então, a gente começou, como diz o Matuto, a dar nome aos bois, né? Que lá no escritório não tinha muito isso. Então, a gente foi realmente colocando cada um no seu quadrado e qual o cargo que você ocupa, quais são as responsabilidades desse cargo, quais as decisões que você vai ter que tomar. E foi respeitando também o processo de maturidade e de se sentir confortável para assumir aquele lugar. Porque até então, imagine, um escritório de 2 sócias, um escritório familiar. Então, é um escritório era muito centralizador. Naturalmente centralizador. Não era porque nós éramos centralizadoras, é porque a estrutura do escritório era aquela. Então, era um escritório menor e que todas as decisões acabavam chegando, de alguma forma, na gente, né? E daí, para o time se sentir confortável, achar que ele pode sim decidir
aquilo sem necessariamente precisar passar por mim ou por Pauliane. Enfim, passamos 2 anos dedicados ao treinamento dessa liderança, com vários treinamentos, formações, enfim. E depois que a gente sentiu que essa galera já estava preparada, porque eles começaram a entrar no ciclo de avaliação de desempenho do time deles, dos liderados dele, estruturação de PDI, one-on-one. E para isso não ficar só na teoria e ir para a prática, a liderança tem que estar capacitada para ser uma avaliação eficaz, para ser uma avaliação que tem uma troca rica entre liderança e liderado. E a gente passou por toda essa estruturação. E hoje lá no Tenório a gente tem todo esse ciclo. A gente tem um plano de evolução e recompensa. A gente chamou de evolução e recompensa e não de carga e carreira. Porque a ideia é que não seja algo burocrático e mais tradicional, que você precise degrau por degrau. É muito mais uma questão de meritocracia. Você está indo bem, você pode sair do 1 para o 10. E aí vai depender do seu desempenho na casa. Então a gente optou por chamar de um plano de evolução e recompensa, com todo esse ciclo de avaliação de desempenho, PDI, one-on-one, uma liderança fortalecida. E esse processo foi um processo longo também. Foi um processo que durou aí esse tempo que eu falei para você. E como que vocês desenvolveram essa divisão de responsabilidades? Assim, eu sei que vocês têm os 8 unidades, mais o digital, mas os líderes é um para cada unidade? Vocês têm áreas? Explica um pouquinho para nós. Então, a gente tem líder de unidade, tem unidade que ainda não tem uma liderança formada, a depender do tamanho da unidade, mas a gente desenvolveu a ideia de um líder por unidade, tem a direção jurídica, a coordenação jurídica, controladoria, e o comercial, ele fica... E cada unidade, ela, além de ter a liderança jurídica comercial, ela tem, a depender do tamanho da unidade, uma liderança administrativa comercial. Então, são 2 pessoas ali com olhares diferentes para a operação, mas que exercem um papel de liderança. Então, legal. a gente estruturou dessa forma. Cada unidade tem uma figura representativa, que é o líder de unidade, e o nosso time jurídico tem coordenação e direção. E o comercial, a ideia é que tem uma coordenação para liderar os líderes de unidade e a direção comercial, que hoje acaba que eu que executo esses 2 cargos. A gente está aí formando, que é isso de tempo, né, também, de formando o pessoal para ser líder dos líderes. Porque hoje eu que faço essa gestão da liderança do Tenório. E falando um pouquinho de prospecção, Poli, eu fui visitar lá aquela vez o teu escritório e uma das coisas que tu me falou que me marcou muito foi quando tu pensou em expandir as unidades para dentro das comunidades mais pobres de Recife, né? E uma coisa que me chocou muito foi tu pensar o seguinte, que tinha alguns clientes que não tinham dinheiro para pegar o ônibus para ir até a sede, para ir até a matriz, que às vezes eram indicados, queriam ter. Então, poxa, então o meu caminho, se meu público é esse que não tem nada de dinheiro, eu preciso estar mais perto deles, para eles poderem pegar uma bicicleta e ir caminhando, né? Então, eu achei isso sensacional. Me fala um pouquinho disso também, e depois me fala como está sendo esses primeiros passos no digital aí, que já foram largos passos. Essa aí foi até uma visão de Pauliane. Ela fala que estava um dia no escritório do centro, que é a nossa primeira unidade, e ela falou que recebendo ligação, ela atendendo a ligação, isso já à noite, 6h30 da noite, 7 horas da noite, o cliente, mas eu não fui, doutora, porque eu não tinha como chegar aí, eu não tinha dinheiro para passagem do ônibus. Ela falou, poxa, se o cliente não pode chegar onde eu tô, eu vou para junto dele. E daí foi quando ela teve o insight de começar a abrir unidades, porque normalmente, se você perceber, os escritórios tendem a abrir unidades em outras cidades, né? A gente tem mais de unidade dentro de Recife. Porque a gente teve a nossa primeira unidade, que é no centro da cidade de Recife. Então, é fácil de chegar de ônibus, mas mesmo assim, para o cliente de previdenciário, ele tinha uma dificuldade. E aí, a gente começou a ir para perto do cliente. Então, foi uma coisa muito... Até a gente falando aqui, eu fico refletindo, né? Foi uma decisão muito dela... Foi uma decisão estratégica, empresarialmente falando, mas a base da decisão não foi pensando no resultado e no exponencial de crescimento financeiro do escritório e tal. Foi pensando para ir para junto do cliente. Uma experiência de justiça. Para trazer a experiência de justiça, para ser acessível para aquele cliente chegar lá. E até hoje a gente atende de porta aberta, a gente não tem horário marcado. A gente atende 8h30 da manhã às 5 horas da tarde, o cliente que chega lá no escritório ele é atendido. E essa sempre foi uma forma de pensar dela, sabe? E o digital é algo novo, realmente é algo que a gente começou com mais intencionalidade no final do ano passado para cá. A gente já tinha uma presença digital, mas uma presença digital ainda muito simplória, se assim eu posso dizer.
E do ano passado para cá, a gente realmente passou a pensar de uma forma mais estratégica no digital. E até esse ano, o tema da nossa festa vai trazer uma reflexão sobre isso, do Oiapoque ao Chuí, que a gente tá do norte ao sul do país. Eu fiz um levantamento lá na DVBox, inclusive, e a gente percebeu que esse ano a gente atendeu o cliente em todos os estados do Brasil. Que legal. E assim, foi muito gratificante, porque é algo que foi em curto espaço de tempo, né? Mas eu acho que com a experiência que a gente já tem do mercado físico em si, de atender, do perfil do cliente que a gente atende, a gente trouxe essa mesma metodologia pro digital e está começando a colher os frutos agora. Tá motivada para investir mais no digital e fazer essa transição? Na verdade, não vai ser uma transição. Acho que vai ser uma nova camada de atendimento do escritório, né? Transição jamais. Eu gosto dessa advocacia raiz ali de rua e de estar junto do cliente em si, presencialmente falando. Eu acho que isso motiva muito o Tenório, o jeito Tenório de ser, sabe? Mas eu sou movida a desafio, né? Eu sou uma pessoa muito inquieta. E esse novo do digital, esse gostinho de novidade, de cada passo ser uma surpresa. Um desafio era agora o desafio já é outro, porque aí a gente começa ali a ter um impacto em várias justiças de estados diferentes do Brasil. Enfim, e você passa a ter outras formas de controle, de acompanhar ali como cada TRF funciona e como é que a gente vai enfrentar aí esses desafios da justiça brasileira. Mas é algo que está sendo bem gratificante. E assim, também, o que eu sempre penso é a gente levar o nosso comprometimento, o nosso jeitinho nordestino de trabalhar pro Brasil, sabe? E isso é muito satisfatório, assim, porque, enfim, diante de todas as dificuldades que tem o trabalhador nordestino, de a gente tá ganhando espaço no mercado brasileiro, competindo com várias bancas, competindo não, né? Mas trabalhando junto ali de grandes bancas do direito previdenciário. Tá sendo bem gratificante e desafiador. Que legal. E nessa estrada, na advocacia, assim, quantos anos de advogada tu já tem? 2014 eu me formei. 11, tô ficando velha. 11 anos, se pudesse voltar atrás, tu desistiria da advocacia ou tu se sente realizada? É uma profissão que te deixa feliz de exercer e viver nela? Então, Edu, hoje eu sou só gratidão, assim, sabe? Eu gosto muito do que eu faço no meu dia a dia. Eu gosto muito dessa questão de trabalhar com direito e impactar a vida de pessoas. Mas eu gosto muito também de ter a oportunidade de gerir uma empresa. Então, assim, eu acho que ser advogada, porque tem gente que é advogado nato, né? Que gosta ali da audiência, da sustentação oral. Eu não sei se isso só... Não, isso só não, que isso já é bastante. Se isso me preencheria por completo. Entendi. Mas hoje, tendo a oportunidade de ser uma advogada empresária, eu acho que me traz muita realização, sabe? Assim, eu gosto muito desse desafio do mercado, de ter que estar se reinventando, se remodulando, se reconstruindo e acompanhando as tendências, de estar hoje no meio de vocês, assim, até falando um pouquinho aqui do Big Boss. É uma experiência muito rica, porque o Big Boss é um grupo de gestores do ADVBox, Edu já explicou, né, sobre isso. Alguns clientes ali trocam sobre a direção de Edu, toda a organização do ADVBox junto a Eduardo. Um grupo de clientes se reúne a cada 15 dias para trocar experiências de gestão, trazem vários convidados e assim, isso para mim foi muito importante, assim, muito importante para minha trajetória, porque acabou que a gente construiu uma amizade mais forte, né? E a gente hoje troca figurinhas o tempo inteiro. Então, assim, a gente consegue qualquer problema, qualquer dificuldade, a gente tem para quem ligar, para quem socorrer, pede uma indicação, uma referência. E é isso, assim, é uma jornada que eu sou muito feliz. Fica mais gostoso de subir a montanha com algum amigo, né, dando a mão e seguindo junto, né? Com Incrível, certeza. Né? Eu acho que a gente poderia concluir aqui o nosso podcast com um recado teu, assim, o que tu falaria para aquele advogado que está começando, ou advogado que está lá com o escritório, mas tem dúvida ainda se vale a pena advogar ou não, né? O que tu diria para ele depois de 11 anos, né, toda a perspectiva que tu tem, de conselho para ele? Eu acho que eu diria... A primeira palavra que eu usaria seria paciência.
Eu acho que as coisas elas não acontecem do dia para a noite e a gente precisa se dedicar, plantar, para depois colher. Então, a gente hoje está num mundo que, na internet, tudo parece ser mais rápido e tudo parece ser mais próspero. A advocacia é, sim, um mundo de grandes oportunidades. E você vai conseguir colher aquilo que você deseja. Mas você vai precisar se dedicar, estudar, tá sempre se capacitando, convivendo com pessoas que impactem também na sua vida, que você possa aprender um pouco mais. Então, eu acho que essa questão de ter paciência, ter humildade, estar bem relacionado e respeitar o tempo de maturação realmente das coisas, porque é um mercado para quem faz bem feito. Vivem soltando aí, né? Tem muito advogado, mas quem trabalha com muito comprometimento, que segue ali o coração, como sempre fala Clóvis, né? Seguir ali as decisões intuitivas, para onde seu coração está mandando você ir, com muita responsabilidade, com olhar no cliente, o resultado, ele chega. Com certeza. Vale a pena. Demais. Vale a pena se viver quando é advogado. Vale a pena. Obrigado, Poli. Muito obrigado pela presença aqui. É um prazer estar abrindo o nosso ADVBox Talks aqui contigo, né? Espero que esse podcast tenha uma longa vida aí, que tu possa, quem sabe, voltar mais uma vez aí e a gente ter contribuído um pouquinho aí na advocacia de muita gente que ainda tem dúvida, que talvez não está acreditando o suficiente, né? Mas que pode crescer muito na advocacia, ajudar muitas pessoas, impactar muitas vidas, né? Com certeza. Eu que agradeço, Edu. É um prazer sempre estar junto de vocês. E qualquer novo desafio pode contar comigo, porque eu acredito demais no projeto de vocês. E eu sei que sempre tem uma intenção muito positiva de impactar a vida de cada advogado que está aí do outro lado, para levar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de técnica, um pouquinho de gestão, de tecnologia, para fazer a diferença no seu dia a dia do seu escritório. Muito obrigada, é um prazer, meu amigo. Valeu, sempre aprendo mais com você. Opa!